Ok. Pronto. Bem, então a gente está começando aqui, às 11 horas, a nossa sessão de debate sobre a temática de material didático desenvolvido, né? Então, são os conteúdos, né, que foram desenvolvidos para as experiências didáticas, né? Por isso que às vezes a gente confunde um pouco, né? Que, como eu estava dizendo, a gente desenvolve o conteúdo e aplica, né? Então, acaba que isso se funde, né? Vou resgatar aqui com vocês o que a gente tinha, as orientações, né? Que a gente tinha combinado para a moderação do debate, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Bem, então a gente tinha aqui como tema, tá? Ou como orientação, que enquanto o debate estiver sendo realizado, somente o moderador e os autores do tema devem estar com o microfone e câmeras abertos. O debate é regido pelas perguntas do moderador, para pedir a palavra. Oi, desculpa. Ainda não está mostrando a sua tela. Ah, não? Então, peraí ainda. Deixa eu compartilhar a tela inteira, eu acho que assim vai ficar melhor. Agora vocês veem, né? Sim. Pronto. Enquanto o debate estiver sendo realizado, somente o moderador e os autores do tema devem estar com o microfone e câmeras abertos. O debate é regido pelas perguntas do moderador. Para pedir a palavra, use o recurso de levantar a mão. O moderador deve controlar a lista de autores que desejam se manifestar. Nos últimos 10 minutos, realizamos um debate geral. Todos os interessados em participar devem abrir a sua câmera, pedir a palavra levantando a mão. Quando a palavra for dada, realizar a pergunta. Vou fazer uma alteração aqui nessa orientação, porque a gente tem 5 trabalhos nessa sessão, e é um tema que a gente já pode ampliar assim, a discussão com todos. Então, eu não vou deixar só os últimos 10 minutos para esse debate geral. Eu acho que a gente consegue aí uns 20 minutos para esse debate geral, certo? Como são menos trabalhos do que na sessão anterior, acho que dá para abrir mais o debate com mais tempo, certo? Então, a temática é materiais didáticos desenvolvidos, a gente tem agora das 11 até o meio-dia, vai ser moderado por mim, que sou professora da Universidade Federal do Ceará. Eu trouxe aqui algumas perguntas para mediar o nosso debate, baseado um pouco nos trabalhos que foram apresentados na sessão, nessa temática. Então, o que é que a gente pensa aqui em discutir? O quão reutilizáveis são os materiais didáticos desenvolvidos e apresentados no Enem 2022? Como deveria ser um repositório de objetos de aprendizagem BIM, né? Isso é um ponto interessante que a gente pode discutir. Qual tem sido a influência do mercado de software no desenvolvimento de conteúdos didáticos para o ensino de BIM? Eu acho que dando um pouco uma continuidade do que a gente estava conversando anteriormente, né? E como superar possíveis limitações do campo da tecnologia, que é outro ponto que a gente pode discutir baseado nos materiais didáticos desenvolvidos, né? Quais são as necessidades do ponto de vista tecnológico, quais as possíveis limitações, né? E como superar essas limitações, né? Eu vou parar o compartilhamento, vou copiar as questões e colocar no chat, só para a gente conseguir se ver melhor aqui, tá? Então, vou colocar as perguntas no chat. E vou abrir aqui para o nosso debate. Paulette, você quer começar?
Posso começar. Antes de você falar, eu queria só dar um apanhado geral dos trabalhos que foram apresentados, para todo mundo se situar. Pode ser que alguém ainda não tenha dado uma olhada no que está disponível nos anais, né? A gente teve 6 trabalhos, na verdade, que foram submetidos nessa sessão, né? A gente tem alguns com uma ênfase maior no ensino à distância ou em materiais online, né? Então, o da Paulette, que é a capacitação de profissionais e discentes na modelagem BIM, que foi um curso EAD para o ensino de Revit, né? O da Ana Paula Carvalho, que são sobre objetos virtuais de aprendizagem sobre fundamentos BIM, né? Então, também ela trabalha mais do ponto de vista de fundamentos, mas também é um conteúdo que é disponível online, né? Um conteúdo que fica no ambiente virtual de aprendizagem. Tem o trabalho do Márcio, Padina, Vitória e Regina, que foi um apanhado de conteúdos BIM online, né, que eles desenvolveram, pensando como é que esse conteúdo pode ser classificado, categorizado, organizado, né, já pensando em um passo para um possível repositório, né. E aí, além disso, teve 2 conteúdos aqui, um que é o da Isabela Pessoa, que ela foca no BIM 5D aplicado à disciplina de orçamento, né, em que foi uma experiência com software específico, né, e uma outra abordagem que foi da Elizabeth Montefusco, em que ela trabalha, o trabalho se chama Tecnologia e Gestão BIM no curso de graduação da engenharia, em que ela faz uma dinâmica, né, de ensino, eu acho que talvez um ensino baseado em projeto, né, em que os alunos eles têm que montar uma empresa e têm que pensar em soluções para essa empresa. Então, uma situação bastante interessante que é uma abordagem já mais diferente, não focada no ferramental, né, que é uma discussão que a gente estava falando anteriormente. Então, vou dar a palavra aqui à Paulette. Então, bom dia a todos. Eu queria trazer, assim, é interessante que essa sessão esteja acontecendo hoje, né, porque eu consigo daí trazer um pouco do histórico de como eu cheguei nesse curso, né, porque na realidade, eu me especializei em desenvolver cursos à distância para o ensino de ferramentas computacionais, né? E aí eu cheguei, né, eu sou engenheira civil, e chegamos na questão BIM, né, há alguns anos atrás, e eu pensei, como está o mercado, né? Já que eu venho do mercado, eu trabalhei no mercado durante muitos anos, eu entrei na universidade mais tarde, então eu fiz um paralelo, assim, como está o mercado e como está a universidade diante dessa quebra de paradigma, porque o BIM é uma quebra de paradigma, a meu ver, né? E como vamos lidar com isso, né? Então, eu tinha, na realidade, a visão da URGS, né? Eu trabalho na URGS, e estávamos bem engatinhando, né? Bem dizer, praticamente nada, tinha 1 ou 2 disciplinas trabalhando especificamente com orçamentação e não existia um engajamento geral, há alguns anos atrás, nada sobre isso, né? Porque o curso já tem alguns anos, né? E eu disse, por algum lugar a gente tem que começar, né? Porque eu entrei em contato, então, com as pessoas que eu conhecia no mercado de trabalho, e o retorno que eu tinha era: Paulette, por favor, capacita essas pessoas, porque eu estou trabalhando, eu estou tendo que trazer gente de fora para trabalhar aqui em Porto Alegre, porque eu não tenho profissional qualificado para trabalhar com esse conceito aqui. Ok, dentro da universidade a gente não estava capacitando, então qual é o nosso papel aqui? O nosso papel é capacitar a gente para o mercado e relacionar a universidade através da extensão, relacionar a universidade com esse mercado de trabalho, né? Então, eu pensei, a gente tem que começar por algum lugar. Essa foi a minha ideia. A gente não consegue começar também mudando tudo, não existe isso. É um trabalho muito árduo. Todo mundo falou aqui, é um trabalho de formiguinha,
né? A gente não consegue mudar tudo de uma vez só. Existem muitos desafios, né? A gente tem que... São competências que têm que ser alteradas, competências dos alunos em relação ao novo conceito, competência dos professores em relação a esse novo conceito. Onde a gente teve uma palestra me esqueci o nome, mas a pessoa da Austrália, né, que falou sobre essas competências, né? Então, essas competências precisam ser trabalhadas, elas precisam ser modificadas, as pessoas precisam ter noção dessas novas competências, né? Então, isso é um trabalho que demora, né? Então, precisava começar por algum lugar, né? Então, eu pensei, bom, vamos começar utilizando o programa, né, que é mais utilizado no mercado de trabalho naquele momento, isso faz 3 anos, 4 anos, né? Que era o Revit, era o mais utilizado pelas empresas, né? Vamos começar por um curso EAD, né? Para, então, os alunos terem o primeiro contato com ele, né? E vamos proporcionar, então, que eles entrem em contato com isso. Mas... como eu sempre acreditei o BIM como um conceito, e é o que a gente vem conversando aqui, né, o que todo mundo vem trazendo. Então, a primeira questão que se faz presente neste curso então, o primeiro tópico do curso é BIM e não Revit, né? Então, é o primeiro, acho que, diferencial ali. O que é BIM? Né? Então, ali se coloca o que é BIM, as dimensões e como isso vem sendo trabalhado. E eu já tive que mudar esse tópico muitas vezes, porque BIM, na realidade, parece um polvo, né? A gente começou com ele, quando eu comecei a trabalhar, a gente começou com ele até a 7ª dimensão, que era até a vida útil. Hoje a gente está na 10ª dimensão, num alinhamento, e em cada dimensão ele vai aumentando exponencialmente, né? Então, a gente tem que ir se adequando a todas essas questões, né? Então, o que eu trago para vocês, assim, como experiência, é que a gente desenvolveu o curso, esse curso teve uma excelente aceitação por parte dos alunos, eles estão bem engajados, né? Se vocês tiveram uma oportunidade de ver o material que foi desenvolvido, a gente trabalhou, sim, com um modelo pedagógico diferenciado, então eu trago isso como experiência própria, e aí já dentro da minha experiência com design educacional, a gente precisa ter um modelo pedagógico diferenciado, e isso não é, assim como educadora, eu não acredito que seja só porque é BIM. A gente precisa ter um modelo pedagógico porque cada coisa que a gente vai trabalhar como educador, a gente precisa ter um modelo pedagógico diferenciado. Se a gente for ensinar história, a gente vai ter um modelo pedagógico. Se a gente for ensinar edificações, a gente vai ter um modelo pedagógico específico para aquilo ali. Se a gente for ensinar BIM, a gente vai ter um modelo pedagógico para o BIM. Se a gente vai ensinar Revit. Então, a gente tem que pensar. E dependendo do tipo de forma como a gente vai ensinar, a gente também vai ter que ter um modelo pedagógico adequado. Ou seja, se a gente vai trabalhar EAD, online ou presencial, também vai ter que ter um modelo pedagógico diferente, né? Então, para este curso especificamente, que era EAD, foi desenvolvido com base nas leituras, enfim, tanto na parte educacional, quanto na parte de apropriação do BIM e do Revit especificamente, foi desenvolvido um modelo pedagógico que a gente achou adequado para ele, né? E, com base nesse modelo pedagógico, então, foi desenvolvido o material do curso, né? Tentando responder a pergunta ali, né, é trabalhoso fazer um curso, né, é trabalhoso, sempre vai ser trabalhoso, mas vai ser trabalhoso a gente desenvolver também um material para qualquer curso que a gente vai fazer, né? Para qualquer disciplina que a gente vai desenvolver, né? Então, eu acho que isso está dentro do nosso trabalho, né? Para qualquer área que a gente vai trabalhar, né? Então, a minha ideia é essa, né? Eu trago essa experiência como um embrião, né? Foi a forma como a gente encontrou ali de tentar inserir e tentar quebrar esse paradigma, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo,
Então, tentamos entrar com essa questão de capacitar o aluno. Nós tivemos uma experiência de tentar inserir depois que esse curso foi implementado e tal, porque ele entrou como uma pesquisa, né? E aí, depois que ele foi implementado e tivemos sucesso com essa pesquisa, ele foi inserido dentro de uma disciplina onde uma professora ensina projeto de arquitetura para engenharia civil. Então, os alunos, infelizmente, ele foi durante o período da pandemia, né? Então, a gente teve uma questão que está relacionada também com uma pergunta que foi feita aí, que é a questão de quanto a gente precisa de equipamentos para isso, né? Porque sim, né? Esse ferramental todo que a gente precisa para o BIM demanda equipamentos, né? A gente precisa não pode ser um computador qualquer, né? Para rodar uma ferramenta computacional dessas precisa, né? Então, como foi feito esse trabalho durante a pandemia, os alunos trabalhavam em grupo. A ideia era que eles fizessem o curso EAD durante a pandemia. Então, eles faziam o curso e depois a professora desenvolvia os conteúdos de projeto arquitetônico e eles desenvolviam o projeto arquitetônico usando o Revit. Foi muito interessante, mas a gente tropeçou nessa questão computacional. Por quê? Porque nem todos os alunos em sua casa tinham um computador adequado durante a pandemia para usar ferramenta computacional, né? Então, mas sempre, como era em grupo, um deles tinha, e aí foi... Enfim. Eu fiz essa pergunta, Paulette, desculpa te interromper, mas é porque acho que numa das sessões de ontem, eu escutei um professor dizendo que a gente não tem, não me lembro se não tinha laboratório, não me lembro exatamente qual era o contexto, mas o professor disse assim, mas era tranquilo, porque todos os alunos traziam seus computadores. Aí eu me reportei para a minha situação. Não, Fui você, Isabela. Não, porque daqui a pouco eu comento. Quando a Paulette acabar, eu comento. Porque eu me reportei para a minha situação de ensino, que os meus alunos são extremamente dependentes da condição tecnológica que a universidade provê, né? Mas então, já que foi a Isabela, deixa eu já passar a palavra para ela, Paulette, que ela é a próxima da lista. Só finalizando, assim, na nossa realidade, eu ministro uma disciplina na graduação agora de graficação de projeto, desenho técnico, né? E eles trabalham com AutoCAD, tá? Não é Revit, AutoCAD. E eu tive essa semana um aluno que me disse, e é EAD, eles fazem também AutoCAD e EAD no curso que eu desenvolvi. E ele me disse, professora, eu não tenho computador para trabalhar, tá? Tem algum laboratório aqui na URGS que eu possa fazer o curso? Então, assim, não é a nossa realidade. Tem alguns alunos que ainda têm dificuldade. Então, imagina para mandar um Revit, um Navisworks, imagina. É inviável, não é assim, não é. Olha, a gente aqui ainda tem, imagino que seja uma realidade do Brasil. Eles não trasladam com o computador nas mochilas, eles são assaltados. Bom, a gente tem as realidades diferentes. Deixa a Paulette falar, vai falar demais. Vai para a Isabela agora. Bem, bom dia a todos. Todo Enebim eu tento trazer alguma contribuição dentro do meu segmento. Vocês sabem que eu não sou arquiteta, eu sou engenheira civil e trabalhei 35 anos com orçamento. Então, a minha praia é orçamento. E eu vinha fazendo orçamento junto com os meus alunos, tendo toda a parte de embasamento teórico, depois toda a parte de legislação, porque o foco da minha disciplina é soltar o pessoal para o mercado pronto para serem contratados para os processos licitatórios. Tá? Então, é uma disciplina que eu vou muito a fundo em orçamento. E eu vinha trabalhando com eles com os recursos disponíveis no mercado, até que fui apresentada ao OpenBIM. Parece que uma janela se abriu na minha vida depois que eu conheci a parte de orçamento OpenBIM, que eu não preciso mais ter um software de modelagem, que isso foi assim uma tirada de amarras dos meus pulsos, e também não preciso de ter nenhum conhecimento de modelagem para fazer
orçamento. E quando eu conheci o software, foi um contato inicial com o coautor do meu artigo, que é o Felipe Garcia, que está aqui, da AutoQI Education. E o Felipe, junto com a equipe toda de suporte técnico, me deram todo o apoio inicial para que eu fizesse um teste com o software. E, desesperador, eu me apaixonei pelo software. E, dali para frente, eu trouxe essa experiência para dentro de sala de aula. E a engenharia civil, ela anda muito distante da arquitetura na UF. Infelizmente, a gente ainda não está trocando figurinhas com eles, mas a gente já implementou na engenharia civil em algumas disciplinas, instalações, estruturas e em orçamento. Mas eu consegui, nessa parceria com a AutoQI Education, que liberassem licenças temporárias de 6 meses para todos os meus alunos de forma gratuita, e eles instalaram em seus computadores. Então, a parte final do curso, que foi fazer o orçamento em cima de um modelo federado, ficou muito legal. E a experiência foi positiva, os alunos amaram e a qualidade do material foi excelente. E o que eu achei mais interessante nessa brincadeira é o fato de muitos modelos que a gente utilizou estavam com a qualidade muito ruim em termos de informação. E o software, ele permite que você agregue fórmulas, permite que você faça considerações e ponderações, e o principal, tudo que foi esquecido de ser modelado, o orçamentista ele pode agregar essa informação no modelo, atrelada ao elemento que está faltando, vamos dizer, digamos que tenha sido esquecido de colocar uma soleira, você pode adicionar essa soleira por meio de fórmulas ao vão existente. Então, qualquer elemento do seu orçamento, ao clicar no item da planilha orçamentária, ele remete você na imagem exatamente onde ele está posicionado. Eu adorei. E depois que eu conheci o OpenBIM, eu não quero mais largar o OpenBIM. Espero que vocês que trabalhem com orçamento, que eu não sei quem aqui trabalha ou não trabalha, experimente, porque vai ficar viciado que nem eu no OpenBIM. E existem várias ferramentas. O que eu achei interessante dessa ferramenta que o Felipe me apresentou é o fato dela ser uma ferramenta brasileira. Então, todos os critérios relacionados a normas e informações estão dentro delas inseridas. Então, o trabalhar com uma ferramenta onde todas as indicações de comando estão em português, os relatórios em português, facilita muito. E eu queria dizer o seguinte, como na UF eu ainda não estou tendo essa interação de poder estar atuando como orçamentista no desenvolvimento de modelos, se alguém depois quiser trocar uma figurinha comigo, que tenha uma equipe montada de modelagem de arquitetura e queira que orçamentistas venham intervindo ao longo da modelagem, passe e-mail para mim, eu tenho interesse em fazer isso em conjunto com alguém dessa área de arquitetura, porque o que eu vejo no meu segmento é que os modelos ainda chegam muito deficientes, mas eles chegam porque o orçamentista não está lá impactado na hora certa, dando, vamos dizer, ele não assinou um PEB inicial, se comprometendo, aí interferindo e ajudando no desenvolvimento do modelo. Se alguém quiser, pode me chamar que eu entro no circuito. Vou perguntar ao Felipe se eu esqueci de falar alguma coisa do nosso artigo. Se você quiser complementar, Felipe, a hora é essa. Então, pessoal, acho que, primeiramente, bom dia, né? Tá todo mundo bem? Né? Bom dia a todos. Queria parabenizar, na verdade, eu não levantei a mão, tudo bem eu falar? Ou... Não, tudo bem, eu só queria comentar que vocês, se vocês pudessem comentar sobre as questões, né, que a gente levantou, aí já puxando o gancho do Felipe, eu poderia jogar uma pergunta para ele, que é a influência do mercado de software no desenvolvimento de conteúdos didáticos. Eu pensei exatamente nisso. Perfeito, responder essa. Pronto. Tá. Queria parabenizar, estou acompanhando aqui desde ontem e está sendo muito rico, muito proveitoso, então parabenizo toda a organização do evento, tá? Isso é uma coisa que eu estava refletindo ontem à noite também, acho que, principalmente ali, obviamente estou representando ali uma empresa de desenvolvimento de software, né, a AutoQI Education também, mas eu acredito que o que a gente está fazendo aqui é fundamental, porque não adianta nada a gente levar o BIM para o mercado sem fazer o BIM primeiro, né? A gente tem que fazer o BIM de forma interna e depois levar de forma externa. Eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, né, que na verdade se a gente for olhar um dos pilares do BIM, que são as pessoas, a gente pode até abrir ali para comunicação também, né, dentro desse pilar, é justamente o que a gente está fazendo aqui, né, a gente está se comunicando, a gente está conversando entre todos nós sobre a metodologia, eu acho isso fantástico e fico muito feliz, tá?
com o andamento aqui, o desenvolvimento do Enebim, tá? Bom, pessoal, eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta ali também, né? Eu acredito que isso foi bem bacana, essa pergunta aqui bem pertinente, né? Vou ler aqui para contextualizar também, né? Que seria ali qual tem sido, né, a influência do mercado de software no desenvolvimento de conteúdos didáticos para o ensino de BIM, tá? Então, pessoal, a gente pode entender ali, na verdade, contextualizando para vocês, né, principalmente a Auto Key Education, a gente entende, né, que hoje o mercado a gente ainda tem uma defasagem muito grande, principalmente do trabalho colaborativo como um todo, né? A gente tem um orçamentista hoje, ele é muito isolado dos projetistas e ele tem que estar integrado, todos têm que trabalhar de forma colaborativa, né? Às vezes vem um modelo para o orçamentista que não é o adequado, e o orçamentista precisa trabalhar muito para adequar esse modelo, para conseguir extrair os quantitativos e fazer o orçamento, tá? Estou falando da parte de orçamento, que eu também sou orçamentista, tá? Então, vou puxar um pouco mais para esse lado, mas a gente entende que o mercado ainda não atua de forma concomitante, né? Que seria o correto, seria o ideal ali, a partir da metodologia. Então, a gente entende que a gente tem que fazer um trabalho muito forte na base, que é justamente através dos alunos, através das instituições de ensino, né? Que é justamente o que eu vejo aqui que vocês já estão fazendo também de forma brilhante. Né, a partir dessa conexão, né, dessa iniciativa, dessa percepção de mercado que a Auto Key Education teve, a gente acabou contatando a professora Isabela também e formando ali uma parceria muito bacana, né. Obviamente, essa parceria é de ganha-ganha, né, a gente conseguiu trazer diversos recursos ali para aprimorar ainda mais o nosso software, né, e também entender ali quais eram os pontos de dificuldade dos alunos, quais eram os pontos onde a gente poderia melhorar, onde a gente poderia trazer novas abordagens para poder levar ali o software de uma forma melhor, né? Então a gente tem estruturado ali com a professora Isabela reuniões periódicas também para entender sobre o ponto de vista, né, sobre a ótica dela, que tem uma experiência aí de muitos anos de mercado também, né, de atuação. Então a gente também tem esse viés ali de atuação, tá? Então eu considero ali que é extremamente importante, tá? Tem que andar de forma paralela, obviamente, né, empresas de segmento de software junto com as instituições de ensino. E até aproveito aqui para fazer um adendo também, né, com o que a Bárbara Talamini ali colocou no chat, daí fiquei muito feliz, tá, Bárbara? Que você queria bater um papo depois, conversar, tá? A gente pode, com certeza, trocar uma ideia ali posterior sobre o software, sobre algum processo desse, tá? Então já deixo super aberto também, se alguém quiser me contatar também a própria professora Isabela, a gente ali, com o maior prazer do mundo, pode auxiliar, pode estreitar alguma relação e conversar com vocês nesse sentido também, tá bom? Do mais, pessoal, agradeço muito a oportunidade, né, a participação também, fico à disposição para qualquer dúvida também, eventuais trocas, né, eu vou deixar meu LinkedIn, eu não sei se pode, ou meu e-mail aqui no chat, e aí, se vocês quiserem se conectar, a gente pode conversar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe. Passa a vez para a Elizabeth. Elizabeth, fiquei muito curiosa em ver mais resultados do que você apresentou, né? Porque você apresentou como é que foi a dinâmica, né, assim, da disciplina, e fiquei curiosa para saber dos resultados. Sim, então, bom dia, pessoal. Então, deixa eu explicar mais ou menos, talvez chegando nesse ponto aí dos resultados. Quando você começa no início do ano, perguntando para os alunos se eles sabem o que é BIM, a maioria deles fazendo estágio, porque já estão no último ano, todos eles falam, sim, sabemos, inclusive já tivemos várias disciplinas que abordam o tema, né? E aí eles perguntam, professora, a gente vai usar qual software na sua disciplina? E você fala para eles, nenhum. É realmente desafiador, né? Porque eles falam, como assim nenhum, né? Eles adoram o conhecimento dos softwares, a aplicação, sem dúvida, e eles têm toda a razão. Só quem é que vai falar para eles que o BIM, ele depende de pessoas. Ele é, como o Felipe falou, extremamente colaborativo. Precisa ter a união de todos trabalhando juntos. Eles não têm essa visão, né? Eles acabam vendo, muitas vezes, as ferramentas de uma forma bastante aplicativa, positiva, por mais que a gente apresente aqueles conceitos iniciais do BIM, da fundamentação BIM, mas, por exemplo, o que é ambiente comum de dados, o que é o IFC, quais são essas normas, tem uma série de entraves que eles não vivenciam. Quando você pergunta a eles no seu estágio, professora, lá no estágio tentaram utilizar, mas não deu certo, abandonaram. Hoje o que a gente faz é adaptar o CAD para o Revit, alguma coisa assim. Então, precisa ter essa quebra de paradigmas. Isso não é muito simples, né? Dando uma aula teórica, conceitual. Então, o que acontece? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos montar aí grupos de alunos de forma aleatória, e vocês vão montar a empresa que vocês quiserem, pode ser de orçamentação, de planejamento, de obra, de projeto, e vão tentar
aplicar os conceitos como se você estivesse levando isso para a sua empresa, né? Vamos fazer um fluxograma para entender o que é um plano de execução BIM, como é que a gente faz uma contratação, né? Que nem a colega falou a Isabela, né? Que no caso de uma licitação, né? O que é solicitado numa solicitação, numa licitação, né? Qual o nível de desenvolvimento? O que a empresa precisa, né? Então, tudo isso é muito teórico. E como é que a gente estimula o aluno, né? Então, eles fazem essa aplicação, tentando trazer os conceitos para essa empresa que eles criaram, e aí eu procuro mostrar resultados de empresas. Por exemplo, uma empresa de arquitetura, quanto tempo ela levou para, de fato, ter a implementação do BIM na sua empresa e estar funcionando? Já implementou isso do começo até o fim, em projeto, em orçamentação, em estudo de viabilidade? Não, é aos poucos, leva pelo menos uns 10 anos. Até mesmo o metrô, né? No meio da trajetória, teve uma época que não se falava mais em BIM, depois a coisa melhorou. Por que isso? Porque havia uma falha no entendimento do processo. Então, na verdade, o que aconteceu durante esse ano, né, foi a primeira vez que eu lecionei essa disciplina, foi justamente tentar levar a experiência positiva das empresas. Não falei de software no sentido deles utilizarem, mas eles associaram quais são os softwares mais utilizados para cada etapa do ciclo de vida. Isso era, inclusive, um dos exercícios, né? Então, eles tiveram conhecimento de vários softwares de uma maneira ilustrativa, né, rápida, mas para não se perder com relação a isso. E procurei utilizar também algumas pequenas lives, né, de como as empresas utilizam o software de forma favorável. Então, o InfraWorks, né, no caso de um reparo, de uma ampliação, de um alargamento de um viaduto, não me limitei apenas à parte de edificações. Falei, por exemplo, a questão da industrialização da construção. Então, BIM em produto é fundamental. Então, eu ia associando a importância dos softwares, mas com exemplos de pequenos vídeos, né, de sucesso, não só aqui, né, como, por exemplo, no Museu Internacional, esqueci o nome do museu, eu ando esquecida. Ontem também fui falar uma coisa que eu me esquecendo. E de Denver, né, que é uma estrutura completamente complexa, né, e que mostra, né, os benefícios, né, a questão das interferências, do detalhamento das peças, que não daria para ser feito, por exemplo, hoje no AutoCAD. Se vocês entrarem lá no Museu Internacional de Denver, vocês vão ver a complexidade da estrutura e o porquê o BIM é fundamental, mas o BIM não só como uma ferramenta de software de detalhamento, mas sim de todo o processo e da ligação de todos, né, de forma colaborativa, de orçamento, de materiais, de fabricação, de manutenção também, né, como que uma manutenção de um shopping interfere no início de um projeto, como a questão da análise, né, de iluminação interfere da plataforma do metrô, ou seja, sempre integrando, né, todas essas partes, né, falei demais. A gente esquece que não está na aula, não está com o aluno, me desculpa. Mas eu não sei se, Mariana, ficou um pouco claro aí a ideia da disciplina. Sim. E qual foi o feedback que vocês tiveram dos alunos em relação a essa disciplina? Então, a gente acabou de receber essa semana, né, a avaliação, eles gostaram bastante, né, foram bastante receptivos. Para dar certo, Mariana, a disciplina ela foi presencial e teve nota de participação, de presença e de resultados de exercícios. Então, eles praticamente, vou dizer para você que 90% das aulas eles estiveram presentes, porque tem essa troca, não adianta, né? Sim. O aluno ele precisa ter um reconhecimento, né? E eles gostaram bastante porque eles conheceram muitas coisas que nunca tinham ouvido falar, né? Ok, obrigada. Vou passar a palavra para a Regina agora. Bom, fazia tempo que eu não participava do Enebim como autora. Dessa vez eu participei do Enebim como autora. E aqui eu estou... Por acaso, né, Regina? Eu estou
apresentando um trabalho que de forma muito gratuita e feliz, Márcio me colocou como coautora, né? Porque eu estive na incepção do trabalho, estive presente na idealização desse trabalho. Eu vou colocar aqui para vocês, no chat, o link do portal BIM Acadêmico, tá? Não sei, E esse conteúdo é um dos conteúdos que está no portal BIM Acadêmico. Por que foi uma ação que nós fizemos logo no início da criação das 2 células BIM do projeto Construa Brasil, tanto na Universidade Federal do Paraná como de Pernambuco. A gente tinha em mente formar o grupo. Então, como a gente poderia criar liga para o grupo que estaria pensando a transformação curricular em BIM e como a gente podia dar conhecimento para esse grupo. Então, a gente pensou em envolver os 2 grupos das 2 universidades com ações de levantamento de conteúdo para eles entenderem, então, como o BIM era disseminado, o que existia de conteúdo já disponível no mundo como um todo e no Brasil, que nós pudéssemos fazer reuso. Então, esse pôster, né, esse conteúdo, tem um pouco a ver com a primeira pergunta de reuso. A gente quer, de certa forma, incentivar o reuso de coisas que já existem, coletando e mostrando essa coleta num único lugar para que as pessoas possam ir até ali para fazer uso de coisas que outros já fizeram, para a gente não sempre reiniciar a roda. Quero ensinar orçamentação, vou desenvolver conteúdo de orçamentação. Quero ensinar modelagem, vou desenvolver conteúdo de modelagem. Não, pode ser, quero ensinar como fazer um plano de execução BIM, vou fazer conteúdo de plano de execução BIM. Não, talvez exista já coisas prontas que eu posso fazer uso de. E aí, nesse caso aqui, o Márcio vai me ajudar, completar depois, Márcio. A gente teve a ideia de vamos buscar conteúdos que já estejam online. Então, primeiro a gente teve que decidir o que era conteúdo para a gente. Então, que era conteúdo? Tutoriais, não? Não, Márcio, quais eram os nossos... Posso incrementar aqui, então? Prazer, Regina, revê-la aí, já faz um tempinho que a gente não se fala. E prazer a todos. Então, assim, acho que eu ia comentar isso. Primeiro, que acho que a iniciativa é muito boa e que a gente não está falando só uma pontinha do que foi feito dentro da célula BIM, né? Então, esse link que a professora Regina compartilhou aqui, né, só acho que para comentar, né, que tem, além desses conteúdos online, que foi a parte que eu trabalhei, né, os outros colegas aí levantaram o que a gente tinha de cursos de especialização aqui no Paraná. Acho que isso é bem importante dizer também, né? Eu acho que foi feito o mesmo trabalho, o pessoal lá da UFPE também, né? Levantamento de cursos e especializações. Daí tem lá, dentro desse link aí, vocês vão ter teses e dissertações, né? Artigos científicos, os guias BIM e softwares BIM, né? Então, acho que foram esses seis, além dos conteúdos online, acho que foram essas 6 categorias, esses 6 grupos que foram divididos para trabalhar nisso, né? E dentro dessa essa idealização, eu orientei, né, as alunas que fizeram efetivamente esse levantamento, né. Primeira coisa que a gente definiu, né, era criar isso que fosse um repositório colaborativo, né, Regina, eu não sei nem até se isso está aberto para as pessoas colaborarem, né, incluírem novos conteúdos ali, até te faço essa pergunta que eu não me lembro, não tenho essa certeza. Está aberto sim. Todo o conteúdo, no finalzinho, se você rola até o final, tem um formulário que você pode enviar. Esse formulário você pode pedir uma correção de conteúdo. Então, eu escrevi uma coisa errada, tem uma coisa escrita errada lá, tá? Então, por favor, corrija isso. Ou pode ser uma inclusão de conteúdo. Por exemplo, aqui nós já tivemos pessoas falando assim, eu tenho no YouTube um canal de aulas, tá? Então, você colocou no YouTube um canal de conteúdo, então manda para a gente incluir na nossa, dentro do portal. Então, a gente fez primeiro, né, idealizou isso, que fosse uma ferramenta que fosse, né, cada vez mais, né, fosse crescendo ali.
definindo que fossem conteúdos gratuitos, né, ou conteúdos online que estivessem à disposição de todos, né, acho que essa foi a primeira definição para a gente fazer a busca. E daí a gente levantou, né, no Google, no YouTube, e algo que acho que vale a pena comentar, que me chamou bastante atenção, né, no resultado ali, que foram os podcasts, né, então as meninas encontraram muito conteúdo e conteúdos interessantes em plataformas de podcasts. Eu, particularmente, não sou muito habituado, né, aos podcasts aí, mas elas acharam bastante coisas, vários canais específicos que falam sobre BIM, ou, às vezes, episódios dentro de canais de arquitetura, engenharia, né, então acho que isso foi bem interessante. E aí a gente fez uma proposta ali de categorização desses conteúdos, né, definindo, né, o que era o componente de competência, né, se era um conhecimento mais teórico ou aplicado, depois dessa classificação, se era domínio executivo, né, se ensinava meramente a utilizar uma ferramenta, ou se o foco do conteúdo era falar ou explicar sobre uma atividade, né, realizada através, né, da utilização de alguma ferramenta, BIM, e aí formatos, né, então como eu falei, se é no site, podcast, canal do YouTube, o tipo de conteúdo, né, se é um tutorial, mini curso, e aí depois, assim, algumas coisas até, né, o que se era aplicável, né, se aquele conteúdo tem tanto de carga horária e fornece certificado, né, por exemplo, né, então, o que foi possível. É lógico que foi num recorte ali, não me lembro, Regina, quanto tempo que a gente levou ali, mas questão de um mês, no máximo 2 meses, talvez, né, de busca e de desenvolvimento de tudo isso. Então, é um recorte bastante simplificado ali, mas que eu acho que é uma iniciativa, né? Eu acho que é importante citar que existe esse portal acadêmico, e nas palestras que eu venho falar dos assuntos aí, eu sempre coloco esse link aí, Regina, do portal acadêmico, que eu acho que a gente tem que divulgar bastante. Acho que é isso. Não sei, Regina, você quer contribuir com mais alguma coisa? Eu acho que esse trabalho nosso tem muito a ver com a primeira pergunta desse debate, né? O quão reutilizável. A gente desenvolveu uma ação para que coisas existentes fossem reutilizadas, né? E que as pessoas chegassem até ela, né? Como deveria ser um repositório de objetos de aprendizagem, sinceramente, eu não sei, quero aprender, estou interessadíssima nesse tema, tá? Inclusive, tem agora um trabalho, eu identifiquei, trouxe aqui para vocês no chat o link de um repositório de objetos da Alice Pereira, da Universidade Federal de Santa Catarina, talvez a gente deva dar uma olhada nisso, tá? Qual tem sido a influência do mercado de software no desenvolvimento de conteúdos didáticos? Olha, a gente, eu acho que na academia tem um pouco de preconceito, às vezes, com o mercado de software, achando que eles vão, de certa forma, nos influenciar demais, mas eu acho que a gente esquece, ou talvez a gente não vê ações muito importantes do mercado de software. Por exemplo, a AutoQI, ela tem uma empresa só de capacitação, não sei como é que é o nome, e tem um conteúdo maravilhoso de BIM, e nós até fizemos na célula BIM o treinamento, a capacitação deles de CDE, e nós até demos uma dica para eles de como eles tornarem essa capacitação de CDE mais light, mais leve, porque às vezes ela é tão grande, tão intensa. E CDE, se você ensina para as pessoas CDE, só para as pessoas entrarem e visualizarem, você deu um material, uma ferramenta muito grande para qualquer professor, tá? Discutir projeto em sala de aula. Então, a gente não precisa, às vezes, saber BCF, a gente não precisa saber muito de IFC, a gente precisa saber entrar, abrir, girar, rodar, cortar, visualizar, tá? Para discutir projeto, tá? Então, e às vezes eu acho que a gente acha que só uma grande empresa tem grande influência sobre nós, isso, na verdade, depende muito do nicho que você está. Por exemplo, o que a Isabela trouxe aqui, um nicho muito específico, tá? Que talvez uma grande empresa de software não tem influência sobre, e são as
brasileiras que trazem aquele nicho aplicado, tá, para a nossa prática, que vai ter a grande influência sobre nós, tá? E como dando um adendo, Regina, dando um adendo a esse teu comentário, o fluxo foi invertido. Eu fiz uma lista de desejos de mais de 30 itens para que o software deles ficasse no nível que eu queria, porque eu sou usuária de vários softwares de orçamento, eu queria que todas as qualidades todos os softwares se integrassem ali. E eles foram me dando feedback mês a mês até implementarem toda a minha lista de desejos. Então, o mercado foi quem me atendeu, não foi, tá? Foi uma solicitação no caminho inverso. Só complementei. Mas eu acho que a gente tem que, voltando para a temática desse debate, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para tornar acessível, visível, aberto os nossos conteúdos, tá? Não é a nossa experiência didática, não, é o que a gente desenvolveu para ensinar, né? O nosso conteúdo. Eu fiz um modelo, vamos botar esse modelo online para todo mundo usar. Eu tenho um passo a passo de como usar esse modelo, vamos botar esse passo a passo, tá? Eu tenho um curso de transparências, eu gravei aulas, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais aberto e compartilhar mais os nossos conteúdos, para que colegas nossos que estão vindo, tá? Não tenham que reinventar a roda. A gente não pode mais ficar toda hora refazendo as nossas aulas do zero. A gente tem que saber usar as aulas dos outros. Vou parar por aqui. Então, só porque a Mônica perguntou, eu tinha colocado aqui no chat que quem quisesse contribuir já poderia levantar a mão, tá, Mônica? Pode levantar. Vou dar a palavra para a Paulette, que tinha levantado a mão, e depois eu faço o meu comentário. Não, Regina, só corroborando com o que tu falou, a gente pode fazer uma troca aqui. Uma coisa que eu observei, né, com o curso o curso é específico, mas a gente sentiu que faltava as pessoas se darem conta da necessidade de conhecer BIM e as ferramentas. O que é BIM, etc. Tá? Então, a gente desenvolveu um blog que chama urgs.br/modelas, que também tem esses conteúdos, tá? E eu pensei que a gente poderia fazer uma troca de figurinhas, me apareceu agora. Eu poderia colocar, ali também tem podcast, tem um monte de coisa, eu poderia colocar um link para o repositório de vocês, vocês poderiam colocar um link para o meu blog, o que tu acha? O link do seu blog entra no nosso conteúdo, tá? Porque a gente poderia, né? A gente, não sei, posso botar aqui e vocês trazerem o de vocês aqui e a gente se trocar. Eu coloco no blog e não sei. No repositório tem um formulário, Paulette, que você pode preencher para incluir. Tá. E deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei o link aqui. Tá, é o site Google, tá aqui na Portal Acadêmico. Portal BIM Acadêmico, isso. Tá, eu vou entrar ali. E como é que eu faço para a gente colocar o nosso blog ali? Tem um formulário que você preenche para incluir no conteúdo. Não é isso, Regina? Eu vi lá um link para eu vou resgatar seu e-mail, entro em contato com você e te oriento. Tá bem. Tá. Eu vou contribuir também, Regina. Eu vou botar tentar esse trabalho lá passo a passo. Eu vou tentar ser objetiva, porque agora a gente só tem mais 9 minutos e tem eu e mais 2 na frente. Mas vamos lá. O que eu queria colocar é essa relação que já vinha sendo discutido desde da outra sessão, da academia-mercado, né? Que tanto assim, academia, mercado de software, academia, mercado de trabalho do aluno, que a gente tem essa coisa de que a gente está formando e o aluno vai sair, já tem que, né, assim, como se o mercado fosse cliente da academia, né? Como se a academia estivesse produzindo coisas para suprir, né? E eu lembro, e eu acho que se a gente ficar pensando assim, a gente evolui pouco,
sabe? Assim, eu lembro uma vez, eu dava aula com a Regina, eu era estagiária dela, e um aluno chegou e disse assim, professora, isso era 2011, disse assim, professora, a gente fica aqui aprendendo BIM, mas quando a gente chega no estágio, o escritório quer que a gente faça tudo em CAD. Então, a universidade não está me preparando para o mercado. Aí a Regina disse assim, olha, a gente tem que estar na frente do mercado, porque você está sendo preparado para o que vai ser demandado daqui a 5 anos, não é para o que vai ser demandado hoje, não. Me lembro como se fosse hoje, Regina, você respondendo isso, assim, isso eu acho que foi um dos maiores aprendizados. Né? Então, então, assim, a gente não é para estar correndo atrás do mercado, o mercado é que é para estar correndo atrás da gente, né? Então, assim, a gente tem que ter a cabeça o que é que o meu aluno, daqui a 5 anos, ele precisa saber, né? Então, não é para eu estar, só, claro que vai ter uma demanda para hoje, né? Vai ter uma demanda para hoje, mas a gente já tem que ter preparado esse aluno há 5 anos atrás. Né? Então, a gente tem que estar sempre a gente tem que estar na ponta da lança, né? A gente tem que estar sempre mirando para daqui a 5 anos, né? E, obviamente, a gente tem as dificuldades, porque a gente não adianta só quebrar o paradigma de hoje, né? Tem que quebrar o paradigma do que virá, né? Então, essa coisa. E em relação ao mercado de software, muitas vezes, quais são as empresas que dominam, né? Assim, quando a gente diz assim, porque a gente vai usar determinado software, porque é esse software que o mercado está usando, mas, na verdade, a gente usa o software que tem gratuito. Né? A Mônica botou assim, o aluno escolhe qual é o software que ele quer fazer e entrega em FC. Qual é o que ele vai escolher? É o que ele tem que pagar R$1.000 por mês? Não, é o que está gratuito. Né? Infelizmente, as nossas universidades ainda não têm, poucas, né? Assim, não vou dizer zero, mas poucas têm programas institucionais de parcerias com desenvolvedores de softwares. Então, na maioria das vezes, quando o software não é gratuito, somos nós, professores das disciplinas, como aconteceu com a Isabelle, que temos que ir lá bater na porta do desenvolvedor, do fornecedor, do vendedor, do revendedor, para conseguir licenças para os nossos alunos trabalharem, né? Quando não, a gente mesmo paga aí, a gente sabe quanto de assinatura de software a gente paga por mês, né, por conta própria, porque a gente não tem isso tão fácil, né? Então, acho que um papel importante do mercado de software é começar a abrir isso de forma muito mais fácil para os alunos, né? Eles têm que perceber isso, né? Para a gente estar na ponta da lança, para a gente estar desenvolvendo esse aluno que vai estar atuando daqui a 5 anos, a coisa tem que estar fácil hoje aqui para a gente conseguir formar ele, né? Então, assim, são esses 2 pontos que eu queria colocar para vocês. Mas vamos lá, agora continuando na lista, a Érica. Vou falar também rapidinho por causa do horário. Mariana, eu ia falar outra coisa, mas vou pegar um gancho seu aí. Há uns dias atrás eu estava na reunião do NDE falando sobre novas tecnologias e tentando convencer o grupo por que precisamos trabalhar com BIM, adotar tecnologias no ensino, imaginem, tentando convencer. E aí uma das coisas que eu fiz foi, depois da minha fala, falei das experiências que a gente tinha feito, e aí ao final da fala eu só peguei do Instagram chamadas para estágio, convocações de estágio, como convites de estágio, né? Pessoas procurando estagiário, pronto. Uhum. Peguei trocentos cards de busca de estagiário e todos, sem exceção, pediam ferramenta A, ferramenta B, dentro do contexto BIM, dentro do contexto de novas tecnologias, todos. Então, está mais do que provado. Isso aí que você falou que a Regina disse, a gente tem que estar há 5 anos à frente. Infelizmente, hoje o que eu vejo é o contrário. É o mercado precisando desses profissionais e a gente tentando convencer os colegas de que estamos 5 anos atrasados, ou mais, né? Isso, atrás a gente já deveria ter tomado, né? Pois é, exatamente. Né? Isso já deveria ter sido feito. Mas aí, só como última coisa, que foi o que eu tinha levantado a mão, é essa necessidade de fato, a gente unificar essas ações, esses conteúdos, para que seja mais fácil de achar, principalmente para os colegas que estão começando, que têm muito medo. Então, grande receio, na verdade, não sei trabalhar com a ferramenta, eu não sei direito o que é. Então, a gente mostra um portal, mostra locais e ajudar nessa capacitação dos colegas. Eu acho que assim a gente consegue convencer, assim, tornar mais fácil esse processo de adoção.
Isso. Mônica. Não, então, compartilhar um pouco isso, né, que eu acho que a experiência que a gente tem feito, Mariana até já adiantou, né, os professores começaram a ficar aliviados, a gente tem feito workshops discutindo com os professores que estão interessados, e começaram a ficar aliviados quando eles viram que, então não preciso aprender todos esses softwares, porque na cabeça deles eles teriam que aprender, né, todos os softwares que trabalham dentro do processo BIM, e isso já trouxe um certo alívio. Eu não sei se eu concordo com a Érica quando fala de unificar conteúdos, porque os cursos são muito diferentes, existe uma coisa chamada missão e a visão de cada curso que a gente não vai ter como unificar. Agora, uma coisa não elimina a outra, então acho assim, compartilhar as possibilidades, os materiais didáticos, isso eu acho positivo, eu acho que isso a gente consegue fazer. E uma das coisas que a gente vem tentando discutir agora é pegar esse grupo de professores com o qual eu estou trabalhando mais de perto e tentar ver com eles o seguinte, qual é o trabalho que você pede para o seu aluno normalmente? E traduzir o trabalho para o universo BIM. Olha que loucura! É claro que a gente sabe que essa tradução talvez não dê muito certo e a resposta seja, olha, o seu trabalho talvez tenha que sofrer algumas alterações para que você possa aproveitar melhor as potencialidades do BIM, mas eu acho que é um começo, né? Você pega o que o professor está acostumado a fazer, o que ele normalmente leva para a sala de aula, o que ele usa como método de avaliação do seu aluno na sua disciplina, e aí você traz aquilo para uma discussão de, ok, agora vamos enxergar este problema dentro das possibilidades do BIM. E isso está sendo super gratificante, porque os próprios professores estão vendo possibilidades que eles antes não enxergavam. Né? Claro que aí, vamos lá, né? É um workshop, a gente tem um especialista ajudando a gente nesse trabalho, não somos só nós batendo cabeça, senão a gente não ia chegar em lugar algum. Mas isso tem sido muito bom, porque aí os professores se sentem mais perto do BIM. O BIM deixou de ser um troço que estava lá numa prateleira e passou a ser algo que faz parte do dia a dia deles. Só isso, um depoimento rápido, que eu sei que o tempo está acabando também. Obrigada. Obrigada, Mônica. Bem, ainda temos mais 2 minutos. Alguém quer colocar ainda alguma coisa, fazer alguma questão para os trabalhos que foram apresentados ou contribuir com a discussão? Sávio ainda está por aqui, ele estava falando como é que deveria ser um repositório. Saiu nesse Saiu. Só falar, como eu coloquei aqui no chat, Mônica, não é unificar não, os conteúdos, acho que eu não fui clara, mas pegar o que já está feito, por exemplo, já tem vários cursos de ferramentas prontas por aí, então eu preciso fazer um curso desse para meus alunos? Não, eu posso aproveitar, agora eu posso assistir outros e melhorar eventualmente e compartilhar. Então, isso eu tenho feito muito com os colegas. Às vezes eu disponibilizo uma aula que eu preparei, aí o colega muda, altera, acrescenta e depois devolve para mim. Aí eu mudo, altero, acrescento, devolvo. Isso vai enriquecendo o material. E a gente vai aprendendo, vendo as visões diferentes. Entendi. Aí eu concordo. Regina. O que eu achei muito legal de todos esses debates é quantos insights a gente vai tendo, né? E a gente percebe, por exemplo, eu vejo presente muito na Mônica, ela tem que enfrentar uma barreira muito grande que ela vê nos docentes colegas dela para ela conseguir fazer essa ação, né, necessária, que é uma ação necessária, né, de atualização da formação, para incluir, então, as competências BIM na formação do arquiteto e do engenheiro. Então, eu vejo sempre na Mônica, a palavra é desespero, mas é um desespero, como que eu faço para vencer? E entre um evento e outro, uma conversa e outra, você vê que ela está encontrando... Tem uma evolução. Ela está encontrando formas de vencer a barreira. E outra coisa que eu vi hoje aqui, muito interessante, é que depois de tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, que ela está conseguindo permear, ela está conseguindo entrar, e os professores começam a, quando ela faz o convite, quando ela diz, posso fazer isso, os professores estão abertos. Então, eu percebi numa fala aqui, tá, que a Universidade Federal da Bahia está encontrando professores interessados, tá, na atualização das suas disciplinas. Por quê? Já foram feitas tantas ações ao longo do tempo, e tantas ações diferenciadas e divulgadas, por exemplo, o Labim. O Labim teve um impacto tremendo na UFBA, tá? De valorização, das pessoas entenderem o valor
né, do BIM na formação. E foi um esforço bottom-up dos alunos que veio para, né? Então, queria dizer que, nossa, estou tendo insights aqui tremendos, maravilhosos, muito feliz de estar com vocês aqui conversando. Bem, então a gente, com essa fala da Regina, a gente finaliza o nosso debate, foi muito rico. Mas, deixa eu falar só uma coisinha, porque a Regina falou uma coisa. Tem uma orientanda minha de mestrado, que inclusive está aqui, que é a Camila Cunha, que a dissertação dela é tentar justamente ver esse papel do corpo discente na disseminação do BIM. Então, se tiver mais alguém que tenha uma iniciativa dessa dos discentes, que seja uma coisa consolidada, porque o LABIM é um dos casos que ela está estudando. Aí coloca aqui, por favor, no chat, que depois eu vou entrar em contato, ou eu ou a Camila. Só isso, obrigada. Obrigada, A Mônica. Federal de Santa Catarina também tem. Pois, pessoal, muito obrigada pela participação de todos, pelas discussões. Obrigada. E vamos encerrando aqui. E nos Então, vemos às 2. Às 2, né, Regina? Sim, às 14. Uhum. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.